Fala pessoal, professor Jadson Dantas por aqui para mais uma questão de concurso resolvida. Desta vez, concurso aqui do Instituto Cursoplan, questão envolvendo nossos conhecimentos sobre as leis de Kepler e a lei de gravitação universal de Newton. Se você não conhece, dá uma pausa nesse vídeo, tenta resolver a questão e agora a gente vai para a resolução completa, tá pessoal? Então aqui, ó, já fiz um desenhozinho do nosso par de estrelas binárias. A estrela M1 tem uma massa maior, por isso aqui, ó, o centro de massa marcado com esse X está mais próxima da estrela M1 do que da estrela M2. E aqui as respectivas distâncias R1 e R2 da estrela 1 até o centro de massa e da estrela 2 até o centro de massa. A gente sabe que esse sistema orbita o centro de massa com um certo período que é igual, obviamente, para as duas estrelas. Perfeito, pessoal? Então aqui, ó, vamos começar fazendo o seguinte. A gente sabe que a força resultante sobre cada uma das estrelas é de natureza centrípeta, né? E a força que um sente é a força gravitacional devida à estrela 2, e a força que a estrela 2 sente é a força gravitacional devida à estrela 1. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos escrever aqui que a força que 2 faz em 1, ou seja, uma força de atração, aqui eu vou fazer um esboço para vocês verem, uma força mais ou menos assim, é igual à força centrípeta, ou seja, é a massa m1 vezes a velocidade v1 ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória da partícula 1, ou seja, dividido por R1. Veja, quem é V1? É a distância percorrida, 2πr, né, que é o raio, o comprimento da circunferência, dividido pelo período, que é o mesmo tanto para a estrela 1 como para a estrela 2, eu vou chamar aqui de t. Tá? Então aqui eu tenho que isso aqui é igual a m1 vezes 2πr ao quadrado, fica 4π ao quadrado, vezes r1 ao quadrado, dividido pelo período ao quadrado, né? Aqui, gente, vezes esse r1 que já estava na equação. Então, note que aqui eu posso cancelar um com esse, e eu tenho que a força que 2 faz em 1 é m1 vezes 4π ao quadrado R1, ainda sobrou aqui, dividido por T, que é o período ao quadrado. De maneira totalmente análoga, se eu fizer a força que 1 faz em 2, eu vou ter esta mesma equação, só que com esses índices aqui trocados. No lugar de ser M1 vai ser M2, no lugar de ser R1 vai ser R2, na verdade, mesma coisa. Então ficamos com M2, 4π ao quadrado, R2 sobre o período ao quadrado. Perfeito, certo, gente? Por outro lado, a força gravitacional que M1 faz em M2 tem o mesmo módulo da força gravitacional que M2 faz em M1, certo? E a gente tem como saber quanto que vale essa força gravitacional. Vamos escrever aqui, ó, utilizando a lei da gravitação universal de Newton. Bem simples, ó. Então, a força gravitacional do par é igual à constante de gravitação universal vezes a massa m1 vezes a massa m2, tudo isso dividido pela distância que separam as duas estrelas, ou seja, R1 mais R2 elevado ao quadrado. A gente sabe disso, perfeito? E a gente sabe que isto daqui, essa equação, é igual tanto a esta equação quanto a esta equação. Vamos igualar as duas, tá bom? Então, ó, vou começar igualando esta equação a esta daqui. Fica assim, ó. Vou botar aqui na cor preta, G, M1, M2 sobre R1 mais R2 ao quadrado é igual a M2, 4π ao quadrado, R2 sobre o período ao quadrado. Ó, note que o M2 corta com esse M2. Eu tenho esta equação que sobra aqui. Vamos guardar essa equação que a gente vai precisar dela. Inclusive, vou dar um número para ela, vou chamar ela de equação 1. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou igualar esta equação da força gravitacional a esta outra equação aqui, que é a força que 2 faz em 1. Já na cor azul aqui, ó, ficamos assim, ó. G, M1, M2 sobre R1 mais R2 ao quadrado. Isto é igual a M1, 4π ao quadrado, R1 dividido pelo período ao quadrado. Note que eu vou ter aqui, ó, o cancelamento de M1
com M1. E eu vou ter esta outra equação. Perfeito? Agora, gente, para chegar na nossa resposta, tudo que a gente vai precisar fazer é somar a equação 1 com a equação 2. Perfeito? Ó, do nosso lado esquerdo, vai ficar G dividido por R1 mais R2, tudo isso ao quadrado, que multiplica o quê? M1 mais M2, na verdade, que multiplica M1 mais M2. E isto é igual. Agora, do meu lado direito, né, eu vou ter 4π ao quadrado sobre t ao quadrado, que multiplica R1 mais R2, na verdade. Então fica 4π ao quadrado sobre o período ao quadrado, que multiplica R1 mais R2. E, veja lá, agora é realmente só isolar o tempo ao quadrado aqui, ó, de tal modo que eu tenho que o período ao quadrado é igual, ó, note, esse R1 mais R2 ao quadrado passa multiplicando aqui, fica 4π ao quadrado R1 mais R2 elevado à terceira dividido por G, que multiplica M1 mais M2. Como você pode ver, ó, isso vai estar presente justamente na letra A. É a lei dos períodos, né? A terceira lei de Kepler. No caso do, por exemplo, de M1 ser o Sol e M2 ser a Terra, esse centro de massa está muito próximo do centro de massa do Sol, porque o Sol é muito mais massivo que a Terra, né? De tal modo que esse R1 é praticamente zero e o M1 é muito maior do que o M2, então M1 mais M2 é praticamente M1, né? E aí fica a lei dos períodos, que é válida para o nosso sistema solar, mas ela é válida para qualquer par de corpos girando em torno de um centro de massa, né? No caso aqui, um par de estrelas binárias. A resposta correta, letra A. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar seu like. Se tem alguma dúvida aí, deixa nos comentários. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Professor Jadson Dantas para ficar por dentro de todo o nosso material. E é isso, pessoal. Até a próxima resolução.